Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, nas últimas semanas, eu me senti inclinado a manifestar aos irmãos a minha preocupação com discussões nacionais que estão em andamento. Nós estamos num ano extremamente movimentado, extremamente politicamente movimentado. Daqui a 50 e poucos dias teremos uma eleição presidencial. Mas o assunto específico que eu gostaria de apresentar rapidamente para vocês diz respeito à propositura da ação por descumprimento de preceito fundamental, ADPF, número 442, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, no dia 7 de março do ano passado. 7 de março do ano passado. E na minha avaliação simples, achei estranho que esse assunto tenha sido trazido exatamente nas últimas 2 semanas, por meio de uma audiência pública no STF, conduzida pela ministra Rosa Weber, que foi designada relatora desta ação, exatamente no momento em que a mídia estava dando bastante difusão ao que estava acontecendo num país vizinho nosso aqui, a Argentina, em que no Legislativo, ou seja, no Congresso argentino, estava sendo proposta uma modificação nas suas leis penais, exatamente como esta ADPF está se propondo a fazer, só que por meio do judiciário e não por meio do legislativo. O nosso legislativo, ele tem se furtado, digamos assim, a receber propostas de alteração do Código Penal, uma vez que eles estão de olho nos seus eleitores. E eles sabem que a população brasileira, majoritariamente, é conservadora. E se eles votarem algo que modifique o Código Penal, viabilizando ou permitindo o aborto, eles sabem que nas eleições seguintes, setores conservadores da sociedade poderão penalizá-los, Então, através, ou por meio do Judiciário, Corte Suprema, foi proposta esta ação. Então, na Argentina, a Câmara dos Deputados aprovou, por uma margem apertada, essa modificação na lei penal deles, permitindo o aborto até o 3º mês. E nestas últimas 2 semanas, o Senado argentino derrubou esta proposta por 39 votos a 31, e manteve-se a lei lá, como é aqui no Brasil. Exatamente nesse intervalo de tempo em que a mídia divulgou maciçamente essas notícias, a ministra Rosa Weber marcou essa audiência pública, que foi realizada na sexta-feira da semana retrasada e na segunda-feira da semana passada, permitindo que diversos setores da sociedade, mais de 60 debatedores, apresentaram seus argumentos pró e contra o aborto da maneira que estava sendo proposta. Ou seja, permissão do aborto até a 12ª semana de gestação, independente de qualquer outra coisa. Basicamente, esse marco temporal, 12ª semana de gestação. E alguns rápidos antecedentes aqui para vocês entenderem por que esse assunto vem numa crescente. E é tão importante que nós saibamos e que a gente se manifeste, no mínimo, o que é bastante, intercedendo ao Senhor para que essas mudanças não ocorram no Brasil. Em 2012, 12 de abril de 2012, o mesmo Congresso, julgando a ADPF 54, permitiu a antecipação terapêutica de parto de feto anencéfalo. Ou seja, se no decorrer dos exames de acompanhamento da gravidez, se identificasse que o feto no útero da gestante não tinha o cérebro, baseado nessa DPF, é legal ou não é ilegal a realização de um aborto, é permitido. Mas em que situações hoje a nossa lei, e mais a partir da aprovação dessa DPF 54, em que outros aspectos a nossa lei permite o aborto? O Código Penal brasileiro, no artigo 128, ele manifesta em 2 casos, um chamado aborto necessário,
para salvar a vida da gestante, quando não há meio de manter a gravidez sem prejuízo da saúde ou da vida da gestante, o aborto é possível, não é crime. E no chamado aborto em caso de estupro, quando a mulher, tendo sido vítima de um estupro, engravida, e com o seu consentimento, ela deseja abortar. É viável, é possível. E essa terceira situação, acabei de falar, em caso de fetos anencéfalos. Ainda em relação a alguns antecedentes, em novembro de 2016, votando ou julgando um habeas corpus em favor de alguns médicos de uma clínica que fez um aborto de uma gestante, a primeira turma do STF decidiu, nesse caso específico, que o aborto até o 3º mês de gravidez não era crime, nesse caso específico. E isso já começou a abrir precedentes para que outros juízes julgassem da mesma forma casos semelhantes, mas ainda não era algo definitivo. Não era obrigado as instâncias inferiores julgarem ou permitirem o aborto, como acontece no caso de uma DPF. A DPF é uma forma de controle de constitucionalidade. Esta ação do PSOL, ela alegou que a lei em vigor, os artigos 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, que são os artigos que falam do aborto, ela alegou que essa lei viola princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da não discriminação, além da violabilidade da vida, da liberdade e da igualdade. Então, a DPF alega a violação de todos esses preceitos. Aí a gente pergunta, mas de quem? Certamente não é do feto, é da mãe, é da mulher, não da mãe não, é da grávida. Então, o foco das alegações dessa ADPF está baseado na mãe. Estão preocupados com a mãe. Que a mãe pode, a mãe deve ter o direito de escolher se quer ou não quer continuar grávida, ou se quer ou não quer dar continuidade à gravidez. É isso. A criança não está sendo muito levada em consideração na proposta da ação. É algo que nos chama a atenção, é algo doloroso de entender. Mas, hoje, a ação, ou o processo está no Ministério Público Federal, para que a Procuradora-Geral da União, Raquel Dodge, deu seu parecer, em torno de 10 dias, isso vai voltar para o STF, e depois do relatório da relatora, ministra Rosa Weber, será posto em julgamento. Pelo que eu andei lendo, eles não acreditam que isso deva acontecer neste ano. Por quê? Por causa desses mesmos motivos que eu mencionei agora, por exemplo, a questão da Argentina, que não foi aprovado na Argentina, não foi viabilizado na Argentina, vão deixar o assunto esfriar, na minha avaliação, para que talvez no ano que vem, ou num momento depois das eleições, que a coisa esteja mais calma, e o assunto possa voltar, e o julgamento vai acontecer em questão de poucos dias, poderemos ter a aprovação desta DPF, viabilizando o aborto até a 12ª semana de gestação. Mas, especificamente, a respeito da palavra de Deus. O que é que nós temos a respeito da palavra de Deus? No Salmo 139, versículo 16, muito conhecido, nós lemos o seguinte: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O salmista está falando a respeito do momento em que ele ainda estava no útero da sua mãe. E Deus já o conhecia, antes dele nascer, antes dos seus dias na terra, antes mesmo dele conhecer a luz, sua mãe lhe dar a luz, Deus já o conhecia. Eu gostaria só, para ilustrar ainda este versículo, uma surpresa aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar
uma rápida gravação. Mais de 140 batimentos por segundo, por minuto. Sabe de quem? Aqueles dois jovens ali, ó, Mateus e Rafael, em torno de 9 a 10 semanas de vida. E hoje é dia dos pais. E Deus me fez pai com eles dois. E aqui, num consultório médico, eu tive uma das maiores emoções da minha vida. Antes disso, em torno de 6 semanas, quando a Silvia teve um pequeno sangramento, e para descartar um possível aborto espontâneo, o médico acreditava que era uma migração placentária que provocou esse sangramento, ela fez uma ultrassonografia, eu estava lá junto, e foi tão surpresa que eu não tive nem como tentar filmar, gravar ou coisa parecida. A médica disse, olha, tem 2 crianças aqui. E mais ou menos, umas 3 semanas depois, num consultório do ginecologista, nós fizemos essa gravação. Ou seja, bem menos que 12 semanas. E é isso que estão querendo fazer com a nossa nação. Permitir a morte de fetos, né? No início da vida. Estão querendo trazer maldição para o nosso país. E dentre tantas outras que nós já temos, tantos outros problemas, estão querendo, sem saber talvez, que Deus venha pesar a mão sobre a nossa nação. Lá em Gênesis 18, 20 a 21, quando, da história que todos nós conhecemos, de Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, 20 e 21, diz o seguinte: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei, e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. E Deus soube e exerceu a sua justiça, pesou a mão sobre aquele povo e destruiu, tal era a iniquidade que graçava naquele meio. Então, meus irmãos, nós precisamos acompanhar as coisas que acontecem no nosso país. Mesmo não tendo conhecimento jurídico, mesmo as mídias hoje são muito mais fáceis da gente entender. Talvez até pelo excesso de informação a gente se esqueça ou não dê atenção. Mas nós precisamos, como povo de Deus, nos colocar na brecha. Nós precisamos orar pelo nosso povo, pelos nossos governantes. Nós precisamos orar pelos magistrados. As notícias não são boas. Vários deles, nessas ações anteriores, em 2012, 2016, já manifestaram seu pensamento. Outros não, ainda estão em cima do muro. Então, quanto mais a opinião pública se manifestar, como se manifestou nessa audiência pública, contrário a essa prática maligna, mais eles serão sensibilizados. Mas agora, acima de tudo, de manifestação pública, de palavras, de protesto, se Deus mover o coração deles, eles não vão aprovar. Mas se eles aprovarem, o nosso povo vai sofrer. Então eu estimulo os irmãos que nos manifestemos. E a melhor manifestação do povo de Deus é de joelhos, é a manifestação de oração, de clamor, para que a nossa nação não atraia mais esta maldição sobre nós. Obrigado.